boa noite a você aí do outro lado que, assim como eu, não nasceu americano ou americana, não está recebendo, como a maior parte das famílias por lá está, um cheque por mês de R$ 7.800 na cotação atual do dólar de 5,60. Também não tem uma economia bombando para chamar de sua, enquanto, quem sabe, já recebeu a vacina contra a Covid-19. Boa noite a você. Começa agora o seu saldo deste dia 15 de abril de 2021, que muito embora estejamos no Brasil, foi de Ibovespa para cima, mas o Ibovespa já não com tanta força como vinha tendo na esteira da economia americana. Hoje o Ibovespa fechou com uma alta de 0,34%, enquanto os bons ventos da maior economia do mundo ajudaram o dólar a cair mais um pouquinho, 0,82%, fechou ainda num patamar elevado aos R$ 5,62. Quem olhou os números que foram divulgados hoje pela economia americana talvez esperasse um movimento forte de compra de ações aqui no Brasil. Hoje tivemos, na verdade, ainda aqui com o Ibovespa para cima, um dos volumes de negociação mais baixos de todo o ano. Volume ali na casa de 20 bilhões, muito aquém dos mais de 30. Teve, aliás, um recorde esse ano com 50 e tantos bilhões movimentados pelos papéis do índice. Nada disso, todo mundo muito cauteloso. Boa parte dos investidores que foram ao mercado compraram sim ações de olho nesse crescimento acelerado. Ações da Vale hoje, por exemplo, subiram mais de 1 e tanto por cento, ajudando o Ibovespa a ter esse resultado. Estou falando tanto aqui, mas não estou falando que dado é esse. Como você sabe, como já te disse aqui, esses cheques têm chegado às famílias e trouxeram um salto para o varejo americano. Já não seria nada desprezível se ninguém fosse surpreendido. A média do mercado é que o varejo teria vendido em março mais produtos do que fevereiro em 6%. 6% de crescimento de vendas do varejo era esperado, mas veio um crescimento de quase 10%, quase o dobro de crescimento. É muita coisa. A economia americana, em grande parte, tem sido sustentada pelo consumo. Sem essas surpresas, já se esperava que o crescimento americano fosse nesse ano de 6,5%. Vai saber se não vai ser ainda maior esse crescimento em padrões chineses. A China, aliás, falava aqui da Vale, também ajudou, claro, no desempenho da empresa. A China tem um crescimento ainda maior previsto, de 8%, que ajudou, aliás, o preço do minério de ferro, com 65% de participação de ferro, a tocar o seu recorde hoje, justificando a alta procura por ações da mineradora brasileira. Também foi destaque e ajudou o Ibovespa hoje uma alta totalmente fora da curva das ações da Hering. A ação da Hering subindo mais de 28%, numa variação ainda maior do que os 20% a mais que o valor de mercado da empresa, que foram oferecidos em troca de seu controle pela Arezzo. A Hering negou a proposta feita pela Arezzo, mas as ações subiram para corrigir, afinal de contas está valendo tudo isso. A Hering foi corrigido, mais que corrigido, né? Também com investidores imaginando que pode vir mais proposta para cima da Hering, portanto acirrando a procura pelas ações da vendedora de roupas. E aí você me pergunta, por que o Ibovespa não subiu tanto assim com esses bons ventos vindos lá fora? Por que o volume de negociação foi tão abaixo da média no ano? A média no ano hoje está em 26 bilhões,
Então quase, acho que 15% abaixo da média nessa quinta-feira, o Ibovespa, então, girando os seus 20 bilhões, como eu disse, abaixo da média do ano. Por que então? Por que então? Aí você deve estar imaginando que tem a ver com risco fiscal. Será que tem a ver com risco fiscal? Esse volume 20% abaixo tem a ver com risco fiscal, sim. Segue o presidente Bolsonaro, nada mudou. O presidente Bolsonaro segue esperando para decidir. Faltam só 7 dias para expirar o prazo, para decidir o que vai fazer com o texto do orçamento de 2021. Já caminhamos para a segunda quinzena do segundo trimestre do ano. Ainda não se sabe qual será o balanço das contas públicas brasileiras de gastos e receitas. Ver se pode. De um lado, o presidente tem a sua equipe econômica querendo que não se fure o teto de gastos, o que manteria o controle do governo sobre as condições financeiras do Brasil. De outro lado, tem o Centrão, que colocou dentro do projeto furo no teto de gasto, recorrendo ali às pedaladas fiscais, quem diria, né? Ninguém tinha muita saudade disso, né? Foi abandonado no governo Dilma. O presidente Bolsonaro, caso assine sem vetos, o texto que recebeu, vai então inflar, como que é o Centrão, as emendas parlamentares, com gastos subestimados com aposentadorias, o que na prática significa furo do teto de gastos e sei lá o que vai acontecer caso isso se confirme. A inflação tende a subir, levada por alta do dólar. O Banco Central pode ser levado a subir ainda mais os seus juros, o que encarece ainda mais a dívida federal, o que pode deixar o investidor ainda mais desconfiado e exigir ainda mais juros para financiar o governo. Enfim, é uma espiral muito preocupante. Justifica o pessoal esperar para observar e, quando não esperar para observar, apostar sobretudo em exportadoras de commodities, que são elas, afinal de contas, que têm sustentado, já agora positivo, o saldo do Ibovespa no ano. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Vem conhecer o nosso site se não conhece. Se já conhece, vem fuçar lá para saber tudo que diz respeito, de mais importante, ao seu bolso. Grande abraço, até a próxima e tchau!